Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando mais uma atividade do 10º Festival de Fotografia de Tiradentes. Bom, essa atividade, hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Claudir Carreiras sobre a plataforma VIST, que ele vai apresentar para a gente, e um pouco sobre curadoria também. E eu também vou apresentar a minha plataforma Mira Latina. Essa atividade está sendo gravada, porque o Claudir mora em Barcelona, então, devido a diferença de horário, ia ficar muito tarde para ele, mas a gente vai estar apresentando ela ao vivo e vamos estar, acompanhando junto com vocês e comentando também, se for necessário, tentando responder um pouquinho as perguntas. Queria primeiro começar falando que o Festival de Fotografia de Tiradentes ele é realizado com os recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da CBMM do Itaú, e é uma realização do Foto em Pauta e da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Sei que o Claudir é um velho conhecido dos brasileiros, mas vou apresentá-lo rapidamente, contar um pouquinho, da biografia. O Claudir é curador independente, editor e mobilizador cultural. Realizou diversas exposições individuais e coletivas que viajaram pelo mundo em mais de 50 cidades nos 4 continentes. É conselheiro do Fórum Latino-Americano de Fotografia de São Paulo desde o começo, desde o seu início em 2007. Foi curador-geral do Festival Paraty em Foco de 2011 a 2015, da Bienal Fotoquai para a América Latina em 2013 e 2015, do Projeto Labirinto de Miradas, 2008 a 2011, que lhe rendeu uma exposição itinerante que viajou por mais de 19 países, e acho que é por aí que ele começa na curadoria, mas ele que vai contar melhor para a gente. E também é o idealizador e organizador dos encontros de coletivos fotográficos em suas 3 edições. É sócio fundador da Editora Madalena no Brasil e colabora com as editoras internacionais, como a RM e a Gustavo Gili, onde participou em vários projetos editoriais mundialmente conhecidos. Tem sido jurado de importantes premiações e concursos como o WordPress Photo, Latam, o Prêmio Gabo, da Fundação para o Novo Jornalismo Ibero-Americano da Colômbia, Prêmio Nacional de Fotografia da Espanha, Sony World Photography Awards, entre outros. E, atualmente, é diretor da plataforma VIST para produção, exposição e divulgação de narrativas visuais contemporâneas em diferentes formatos e é diretor dos projetos África-Americanos e do Drogas, Políticas e Violências. Bom, agora eu convido o Claudir. Olá, Claudir, bem-vindo. Olá, tudo bom, Mira? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, eu queria saudar primeiro todos os amigos brasileiros, tenho muitas saudades de estar lá, agora nesse festival virtual, mas nesse lugar maravilhoso que é Tiradentes, não, também. Ou seja, ainda seja virtual, sigue sendo maravilhoso de qualquer jeito. Não pode ir, não pode compartilhar lá, mas pelo menos temos a possibilidade de navegar pelo ciberespaço para a todos olá especial para os meus amigos brasileiros e um prazer estar em vocês acompanhando o festival. Para mim, é a 3ª participação já no Festival de Tiradentes, eu já esteve 2 vezes lá e adoro a possibilidade. Muito obrigado, Eugênio, a vocês por estar aqui. Que bom, obrigada, Claudia, é bom ter você sempre pertinho, mesmo que seja virtualmente, já que você, na verdade, está sempre pelo mundo. Acho que a pandemia que te fez ficar um pouquinho agora em Barcelona, mas você é cidadão do mundo. Eu acho que todo mundo ficou no lugar que a pandemia pegou, não? Ou seja, já não é dependendo. Tem muitas pessoas que ficaram migrantes, pessoas que ficaram em lugares que não eram a casa deles, outros que ficamos, por sorte, na nossa casa ou na nossa residência habitual, mas a pandemia nos parou o mundo nessa etapa e a gente está agora ainda aguardando para ver o que vai acontecer. Aguardamos e, bom, esperemos que as perspectivas melhorem, porque por enquanto está bem assustador, mas, enfim. Bem complicado. Vamos pelo menos falar do que a gente gosta, do que a gente entende um pouquinho, que é fotografia e que nos permite também viajar e conhecer outros universos. Eu vou começar então, Claudir, apresentando um pouquinho do Mira Latina, para poder fazer um pouco de diálogo entre essas 2 plataformas que a gente coordena. Vai ser breve, mas para vocês darem uma conhecida, uma olhada rápida, mas aí vocês mergulham e conhecem num outro momento. Bom, esse é um projeto que nasce em 2016, nasce de uma grande paixão mesmo pela América Latina
e de uma grande vontade de pensar e entender melhor a produção fotográfica latino-americana e de fazer as pessoas conhecerem mais, né? Eu acho que eu sou filhote do Fórum Latino-Americano de Fotografia e sempre digo isso porque realmente foi um espaço que me estimulou a olhar e a conhecer muito mais a produção latino-americana. Mas mesmo assim eu sentia que mesmo sendo um evento que acontecia no Brasil, os brasileiros ainda têm uma certa dificuldade ou resistência em acessar e conhecer e dialogar com outros fotógrafos e fotógrafas, né, da região. E aí o projeto nasce muito dessa vontade de conhecer mais, dessa curiosidade e desse desejo de fazer com que as pessoas também conheçam mais nesse momento em que eu também estou descobrindo tanta gente incrível. Bom, por algumas escolhas necessárias, eu acabo escolhendo trabalhar com Brasil e Bolívia, né, fazer um recorte, e escolho, além de visibilizar os trabalhos dos artistas, criar também uma espécie de intercâmbio entre esses artistas, porque uma das coisas que eu percebi no começo desse trabalho, fazendo entrevistas individualmente com os artistas, foi perceber que era um pouco assustador, como muitas vezes os fotógrafos pareciam não estar refletindo sobre a produção fotográfica de forma mais ampla e também sobre a sua própria produção fotográfica, né, de forma particular, assim, sobre por que fotografavam, para que fotografavam, né, se realmente gostavam do que estavam fotografando ou se já estavam fazendo aquilo, enfim, por outros motivos, né, se é que a gente pode dizer assim, mas enfim, fosse uma obrigação mesmo financeira, enfim. E aí é isso, é um projeto que vem até agora, né, ainda está super no começo, por mais que já sejam 4 anos, também pela dificuldade de ser difícil aqui no Brasil a gente conseguir formas de financiamento, né, dos nossos projetos, e, enfim, algumas coisas que também fogem talvez um pouco mais ao padrão. A gente sabe que, na verdade, viver de fotografia não é fácil, né, em toda a América Latina. E, bom, então esse é um projeto que, no fim das contas, eu tenho levado muito só. Claro que os artistas que participam do projeto contribuem muito, né, mas tem sido um projeto que vem caminhando devagarzinho, então é isso, já vão quase 4 anos, mas ele ainda está bem no começo, pensando tudo que eu tenho vontade de realizar, né, de pensar junto com esses artistas, e de provocar muito mais, porque é isso, a gente descobre que, na verdade, existe todo um universo gigante de reflexões que a gente pode pautar. A fotografia, por muito tempo, esteve e ainda não está livre, né, de todo um pensamento colonial, de uma lógica colonial que impera mesmo na nossa sociedade, enfim, pensamento e um olhar hegemônico e muito dogmático mesmo também, né, das formas de ver, enfim, essa lógica patriarcal, branca, europeizada na maior parte das vezes, enfim, nasce muito também da vontade de, a partir desses diálogos, e eu provoco diálogos entre artistas, crio duplas de trabalhos para que essa galera converse, né, junto comigo, para que a gente coloque algumas dessas questões na mesa, porque é muito uma necessidade de perceber que a imagem, ela precisa, e os criadores de imagem precisam ampliar a sua forma de ver e de pensar, porque a gente chegou num lugar comum que já não funciona mais, né, que já não está dando mais certo, assim, a visualidade que foi empregada até agora. Então, é muito no sentido de provocar, sair desses lugares comuns mesmo. E acho que a Viste tem uma proposta também muito, que dialoga muito, né, com todas essas questões. E aí, Claudite, peço agora para contar um pouquinho para a gente sobre Viste, e aí depois eu começo a fazer um monte de perguntas, que a minha lista é enorme. Mas não, eu vou me controlar. Muito obrigado, Mayra. E, primeiro, parabenizar você pela iniciativa, não? Eu acho super importante ter essas conexões, aí conectar o Brasil com Bolívia através da fotografia, através da imagem e da reflexão visual, eu acho muito importante. E ter projetos que estão surgindo desde a própria realidade latino-americana, conectando cidades, conectando países, é uma coisa que é muito menos normal do que deveria ser. Ou seja, tem, obviamente, projetos como o CDF agora, o Centro da Imagem do México,
do Centro da Imagem do Peru, projetos privados e públicos que fizeram e estão fazendo essas conexões. Mas iniciativas individuais como a de você é muito complicada, por temas que você falou, do financiamento, tempo que tem que dedicar ao projeto, de toda essa realidade, e com certeza eu acho fundamental e muito valioso. Assim que parabéns e eu dou uma maior força para você continuar. Vamos ver como a gente consegue fazer alguma colaboração como Mira Latina e o FIS mais para frente. Não? Bom, eu vou te contar um pouquinho a nossa realidade. O VIST surge durante o tempo da pandemia, mas já era um projeto que estava sendo pensado faz 2 anos, mas que foi inaugurado e saiu ao ar mais ou menos, eu acho que foi o 23 de junho deste ano, ou seja, a gente não tem nem 4 meses ainda, não? 4 ou 5 meses, estamos agora ainda no começo mesmo, não? E a ideia era criar uma plataforma para fazer o que a gente sabe fazer e a gente gosta de fazer, que é mostrar imagens, refletir o que está acontecendo no ambiente da imagem a um nível mais internacional. O VIST não é exclusivamente latino-americano, ele tem agora um foco muito latino-americano por causa da nossa experiência de trabalho, mas agora a gente está pensando abrir o espectro agora para apresentar outras produções e não temos um foco local, temos um foco global, mas as discussões obviamente surgem no caso da América Latina porque o 90% do nosso work vive na América Latina e a nossa experiência de trabalho e a minha é uma experiência de mais de 25 anos trabalhando na região, não? Mas o foco é um foco de discussão mais aberto para o futuro, pensando no futuro. E o que a gente resolveu é criar uma plataforma de comunicação e uma plataforma de interação, ou seja, ver como a gente consegue gerar projetos que não só tenham uma perspectiva visual, senão que tenham também uma perspectiva mais aberta, uma perspectiva mais profunda, que tenha a possibilidade de entender as coisas desde outros lados, não? Ou seja, buscar umas conexões entre a própria imagem, como a ciência, como a arquitetura, como a antropologia, como a sociologia, como a música. Ou seja, como a gente consegue buscar que a imagem mergulhe em outras realidades e aproveitar todo o conhecimento que a gente tem sobre o mundo da imagem para comunicar, para misturar esse conhecimento como um conhecimento mais amplo em outros sentidos. Ou seja, um conhecimento que vem da ciência, que vem de outras disciplinas, para aprofundir nas realidades, não? Eu tenho a percepção de que a fotografia vai muito da mão da individualidade do autor, não? Como entrou no âmbito das artes visuais, do arte contemporâneo, tem aquela imagem do fotógrafo herói que vai buscar a imagem, que entra nos lugares difíceis, não? Que tem aquela coisa, ou também do artista conceitual que está o tempo todo buscando jogos na cabeça para conseguir criar esse efeito no espectador, não? Mas a gente da fotografia é uma ferramenta muito mais ampla que serve para muitas coisas dentro do âmbito da comunicação. E eu acho fundamental atingir e entender esse processo. E como a gente tem que fazer? Tem que fazer fazendo parcerias, tem que criar grupos mais multidisciplinares, tem que ter a possibilidade de compartilhar, tem que ter a possibilidade de discutir, tem que de se pelear, de brigar também nos casos para ver a melhor forma de comunicar, não? E aí eu acho que entra uma outra reflexão. Aí o VIST tem uma reflexão coletiva. Somos muitas pessoas que estamos envolvidas de vários países da América Latina e da Espanha também. E a intenção nossa é criar uma plataforma para mostrar os projetos que a gente está fazendo, que tem várias linhas de trabalho, também para dar voz a outras formas de olhar, a outras comunidades que estão olhando a realidade de uma forma muito distinta, que a gente nunca percebeu nem sequer. Ou seja, tem muitas realidades que a gente não sabe como está sendo mostradas. E tem muitas pessoas que estão trabalhando em outro patamar. E aí a gente gostaria de ver como a gente coloca essa discussão, não? Óbvio, nesse caso você falou, não, que agora temos um olhar europeu, branco, masculino, não? Ou seja, eu sou um homem, sou catalão, estou em Barcelona, e toda essa discussão é muito importante. Ou seja, como se configurou o olhar, como a gente está entendendo a nossa realidade e como o mundo se conformou. Agora, na pandemia, eu acho que a gente tem uma oportunidade de nos repensar, não? Tem a oportunidade de parar
pensar o que foi construído até agora, ver se a gente tem coisas que gosta ou coisas que não gosta, e tem muitas coisas que foram construídas que eu não gosto e que eu gostaria de pensar de um outro jeito e tentar uma nova forma de nos aproximar, uma nova forma de nos conhecer, uma nova forma de olhar. E isso é o que estamos fazendo desde o VIST. E a gente está tentando borrar ou fazer um delete em todas aquelas coisas que a gente não gosta e repensar a nossa forma de nos aproximar às realidades, a nossa forma de olhar, a nossa forma de comunicar e a nossa forma de pensar. Eu acho que você lembra que quando a gente esteve junta nas jornadas de fotografia de Montevideo, a gente pensou muito no conceito, como a Silvia Rivera Cusicanqui da Bolívia, como a Andrea Yosh, como o Daniel, com toda a equipe do CDF, como você. A gente pensou muito no conceito de desaprender, do desaprendizagem. Aquela coisa que a gente aprendeu, a gente entendeu que era a realidade, mas a gente depois percebeu que não. Esse conceito de desaprender, eu acho fundamental em todo o processo que eu fiquei na cabeça e como nossas equipes começamos a trabalhar. Como a gente constrói uma nova aproximação à realidade a partir da visão, a partir da imagem, e como a gente entende o que estamos fazendo desde outras perspectivas para tentar fazer um mundo melhor, para tentar mudar as coisas que a gente não gosta, para comunicar aquelas coisas que ficam afastadas da realidade e que a gente nunca percebeu que são uma parte muito constitutiva do que a gente é. E essa seria uma proposta de reflexão a partir da imagem, para comunicar, para pensar e para criar uma plataforma de interdisciplinaridade para somar muitas pessoas envolvidas nessa discussão e ter uma efetividade maior na forma em que a gente comunica as coisas que a gente acha que são importantes na nossa sociedade. Maravilha, Cláudia. Quer mostrar um pouquinho do site para a gente? Pode. Compartilhar e... Bom, eu vou mostrar aqui, deixa eu ver o que vou mostrar na minha tela. Bom, essa é a tela do website do VIS Project. Tem a introdução às narrativas visuais contemporâneas com base social e cultural, e tem mais ou menos cada semana a gente coloca 3, 4 novos conteúdos. Nesse caso, por exemplo, tem conteúdos musicais, tem um compositor peruano que trabalha na criação musical dentro da Amazônia, deixa eu amplificar um pouquinho maior, que seja... Estamos trabalhando muito com ilustradores, não? Ou seja, como a gente falou ao início, a ideia é não ter uma coisa só desde a fotografia, sino vincular também outras reflexões de outras disciplinas. Tem desde a antropologia, desde a comunicação, por exemplo, tem o trabalho dos Media India, que é ciência fotográfico. Mas dentro do próprio BIS, você pode ver muitos conteúdos que são afins às situações nas que a gente trabalha habitualmente. Ou seja, tem projetos que chegam de muitos países. Nesse minuto a gente tem mais de 10, 15 países na América Latina e na Espanha. Mas são projetos que falam de meio ambiente, temas raciais, temas que têm que ver com as comunidades, temas que têm que ver com as sociedades. Tem uma forma muito particular de nos aproximar. Todos os conteúdos estão trabalhando com um jornalista e uma equipe de jornalistas. São 4 pessoas que elas trabalham entrevistando os autores, falando com eles, tentando entender o que está por trás da produção, tentando entender os vínculos sociais que vinculam essa produção com a realidade que está se fotografando e tentando dar uma profundidade maior à comunicação visual. Não? Mas, para entender um pouco de onde vem essa proposta, ela vem, por exemplo, do projeto Africa-Americanos, que é um projeto que eu comecei a fazer no ano 2018 e mostra a herança das comunidades afrodescendentes na América Latina toda. Não? Ou seja, é uma pesquisa que tem que ver com uma pesquisa histórica, mas tem uma pesquisa contemporânea, trabalhando com fotógrafos afrodescendentes da América Latina toda, fazendo uma pesquisa que durou 2, 3 anos, mostrando a realidade das comunidades afrodescendentes, e aí eu conheci muitas realidades incríveis que eu pensei que tínhamos que buscar novas formas de dar a conhecer. Aí o VIS dá uma continuidade a um projeto de pesquisa, fala com os autores, cria uma reflexão maior e dá um debate dentro dessa própria realidade. Ou seja, a gente está trabalhando agora com as comunidades afrodescendentes
em muitas regiões da América Latina, com projetos que estão tentando fomentar a produção de criação visual nessas comunidades, dar as EINAs para eles começar a trabalhar, as ferramentas que percebam para começar a mostrar os seus projetos, os seus trabalhos. Não? Ou seja, que o África Americanos, para mim, tem muito a ver com o que foi a origem de uma outra forma de olhar e de conhecer uma realidade que muitas vezes a gente não tem a menor ideia que existe e que ajuda muito a fazer essa apresentação. Não? Tem outro projeto que também faz 2 anos que está no ar, que esse projeto se chama Drogas, Políticas e Violências. Não? Você entra no drogaspoliticaseviolencias.net e você tem um universo de palavras que cada uma delas te leva a uma realidade diferente. Não? Aí você pode ter textos que estão feitos por pesquisadores, jornalistas, escritores, tem projetos fotográficos, projetos visuais, tem ilustrações. Cada uma dessas palavras vai te levar a um universo que você não imagina. Composições musicais, tem muita coisa. Não? Por exemplo, vamos ver uma. Amazônia, não? Por exemplo. Amazonas. Vamos ver o que vai. Dentro do Amazonas, por exemplo, vai abrir um projeto do Musuk Noche, que tem um som, não? Tem uma reflexão sonora também, e que te introduz no universo do uso da ayahuasca na Amazônia. Chegui. Era eu sempre estava aqui. Sanambane. No kwami da raipa aí. Da akaina tenta aqui nesse chegui. Matou eu já matou um jornal. Água Florida acho que pare matou abano som aqui. Mas se você quer ver tudo o que tem aqui cada um dos cores é uma coisa, por exemplo, podcast. Tem projetos que são fotográficos, tem projetos que são de texto, com grandes jornalistas ou escritores super conhecidos na América Latina toda. Tem projetos fotográficos, projetos de vídeo, tem documentais, tem muita coisa. E essa plataforma está sendo atualizada o tempo todo. A gente está fazendo agora uma exposição que, se a pandemia deixa, a gente vai estar na abertura, vai ser em junho do ano que vem, no Centro da Imagem. Ou seja, são atividades que o tempo todo estão levando uma discussão maior, não? Depois também temos projetos sobre a Amazônia, é um projeto que a gente fez para as Nações Unidas neste ano, que é um painel científico para a Amazônia, ou seja, como podemos apoiar a mudança do que está acontecendo na Amazônia desde a ciência, para que a ciência fale da importância que tem a Amazônia. Aí a ONU ligou para a gente, eles estão fazendo este painel e a gente está fazendo toda a campanha de comunicação, trabalhando com cientistas, trabalhando com fotógrafos, trabalhando com criadores. Você pode fazer um percurso pelo Rio. Está em português também e ele está também em inglês e espanhol, não? Ou seja, tem umas 3 línguas. Aí você pode fazer um percurso pelo Rio e conhecer essa aproximação desde uma aproximação mais científica, desde uma aproximação mais visual, não? As claves para o salvamento da Amazônia, as soluções baseadas na ciência, mas ele te leva a um centro de informação super bacana que dá um olhar plural do que as ações. Tem mapa da Amazônia, que você consegue ver, não, os problemas das terras indígenas, você consegue entrar nos espaços desses são territórios indígenas, são as unidades da conservação. Isso foi feito com Map Biomas, que é uma instituição brasileira que está trabalhando muito em toda a região. E aqui tem todos os problemas de deforestação, tem todos os problemas dos incêndios, minerias, tem toda essa informação e ele vai te levando para conhecer, não? Com galerias, não? A floresta tropical em Llamas, como Víctor Moriyama. A imagem está aproximando a ideia de uma realidade muito mais complexa, não? Que você pode ver desde essa imagem, mas aí também pode ter toda a informação que te leva para entender as coisas desde várias perspectivas, não só desde a perspectiva do fotógrafo, não? Por exemplo, a ilustração também. A gente agora está trabalhando muito com ilustrações para tentar entender de uma outra forma as coisas que a gente se preocupa, não? E tem vários projetos, não? Esse projeto também da atravessar a Amazônia, para falar da madeira, do concreto, do líquido, da água, da importância da água nas nossas sociedades. Todos esses projetos estão
você tem a janela desde o VIST, e o VIST é essa ferramenta de comunicação de todos os projetos visuais que a gente está fazendo, vai ser também das convocatórias, das bolsas. A gente tem uma campanha muito forte para produzir novos projetos e apoiar os criadores, não? Ou seja, isso serve para criar uma produtora de conteúdos sociais vinculadas à imagem envolvida com outras disciplinas. Isso seria o VIST e os projetos que a gente está trabalhando agora. Nossa, maravilha. E aí eu vou começar já então perguntando justamente assim, você é um curador, pelo menos na minha visão, né, no que eu acompanho do teu trabalho, um curador que sempre, enfim, acho que valoriza muito as exposições e de uma forma muito, não sei se lúdica é a palavra correta, mas bem longe da ideia do cubo branco, né, pelo contrário, assim, eu lembro de ver exposições em que você consegue interagir realmente com o público, talvez também pela própria experiência, na minha experiência, né, de ver as exposições montadas em Paraty, né, em praça, mas enfim, dá para perceber que no teu trabalho você sempre valorizou muito as exposições físicas, as montagens, onde você sempre arrisca, inclusive, né, inova e faz montagens, enfim, estonteantes mesmo, né, fantásticas, que encantam a gente, que faz a gente mergulhar. Como é que é essa migração, então, para as plataformas digitais? Como que foi isso para você? Como que tem sido? Porque, ao mesmo tempo, dá para ver que um pouco dessa tua pegada chega no digital também, né? Com todas essas portas e brechas e janelas de um projeto para o outro. Bom, mas a gente estava já, ou seja, por exemplo, para a gente a pandemia, ou a situação da entrada do universo digital, para a gente já era uma realidade. A gente já faz 2, 3 anos que está fazendo plataformas digitais de todos os projetos. Ou seja, o Africano-Americano já tinha, o Drogas, Políticas e Violências também. A gente já tinha essa ferramenta. Ou seja, eu lembro muito do Sebastian Hatcher, que é um grande amigo e é o cara que está fazendo a direção de comunicação do VIST, não? E a gente lhe fala, quando a gente começou com toda essa coisa da pandemia, ele falou, olha, estou cansado de todo o povo que chega do século XX. A gente já faz um tempão que a gente está no século XXI, estamos trabalhando com Zoom, trabalhando com videoconferência, a gente já tinha a internet. Agora, o que acontece é que agora todo mundo, por obrigação, entrou na realidade virtual. Mas já tem muitos profissionais que estavam trabalhando e que trabalhávamos pelo Skype, que trabalhávamos pelo Zoom, que trabalhávamos videoconferência. Eu faz 10 anos que eu trabalho num lugar mais conectado com o mundo todo. Ou seja, para a gente, a mudança digital significa o tempo que agora a gente está o tempo todo na tela, mas a gente já tinha as ferramentas para fazer isso. Ou seja, a gente já estávamos no século XXI trabalhando digitalmente, não? Mas o que acontece agora é que todo mundo está no século XXI. Todo mundo entrou pela porta grande para o mundo digital, não? Mas já temos uma preparação pronta. E para a gente foi muito... Não falei que a pandemia foi boa, mas a pandemia deu a possibilidade de parar para pensar o que a gente estava fazendo, de coordenar as equipes, de trabalhar com mais tempo, que a gente nunca tinha tempo. Eu, entre exposição, montagem, avião, nunca parava para pensar. Agora a gente teve a possibilidade de falar, olha, vamos fazer uma coisa que tenha um sentido, que aglutine tudo o que a gente quer falar. E ainda não sei se conseguimos, porque estamos no processo. Mas essa era a ideia. Tentar fazer uma coisa mais sedimentada, não? Mas não foi uma mudança. Eu já, todas as minhas exposições, desde o labirinto... Mas quando eu falo mudança, eu não... Isso, desculpa, mas quando eu falo mudança, não é nem nesse momento de pandemia, porque exatamente, o Africano-Americano é um projeto que eu já acompanho, que você já tinha migrado também, né? Você já estava sabendo utilizar essas plataformas. É isso, quando que deu o estalo na tua cabeça que você disse, ó, não dá mais para ficar só nesse mundo físico, a internet está aí, e esse é um espaço que eu preciso explorar e utilizar também, né? Ou seja, o importante é falar, olha, se a gente acredita no que está fazendo, uma exposição, você vai ter, será, uma exposição maravilhosa. O Africano-Americano, no dia da abertura do Centro da Imagem, teve, eu acho que 1.500 pessoas. Para uma exposição é uma loucura, ou seja, uma maravilha. Mas 1.500 pessoas não é nada para mudar a percepção de uma realidade, não? Ou seja, depois, durante o tempo, falaram, ok, no México tem 27 milhões de pessoas na cidade do México. Ou seja, é uma loucura, mas foram, será quanta gente foi? Muita. Mas a possibilidade de você compartilhar essas coisas com muitas mais pessoas de outro jeito está no mundo digital, não? Ou seja, você aí coloca a sua pesquisa,
colocar para o público poder entrar, poder outros pesquisadores para compartilhar melhor. Ou seja, para mim sempre foi importante. Mas com certeza, agora é fundamental, não? Porque agora você não consegue fazer uma exposição. Mas eu acho que as duas coisas têm que estar equilibradas. Por exemplo, eu estou louco por começar a fazer de novo exposições e encontros. Ou seja, a minha atividade também não pode ser entendida só de uma perspectiva digital. Ou seja, eu adoro abraçar as pessoas, conversar com elas, sentir o cheiro de uma conversa. Para mim é muito importante ter o contato real com as realidades que eu estou trabalhando, pesquisando, com os fotógrafos com que eu trabalho. Ou seja, eu sou um curador que conheço pessoalmente todos os fotógrafos com os que eu trabalho. Nunca foi feita uma curadoria só como um meio. Por exemplo, agora estou fazendo a curadoria para a National Geographic, da Bolsa Nat Geo. Nesse minuto eu tenho 200 criadores com uma bolsa para conhecer e para fazer a exposição. Bom, eu estou falando com todos os 200. Ou seja, estou fazendo Zoom, conectando com eles, falando com eles, porque eu acho muito importante ter esse contato para entender o que o fotógrafo está querendo comunicar. Ou seja, para mim, o contato pessoal, o tema da criar a experiência, como você falou, as minhas exposições, deve haver como uma experiência. O espectador entra dentro de uma experiência. O espectador, eu às vezes intento controlar o cheiro da exposição, se tem alguma importância. O som, a luz, a sensação térmica, o frio, o calor. Quando você consegue ter esse controle de algumas dessas realidades, você faz um mergulho nessa realidade. Você percebe as coisas de uma outra forma. Para mim isso é fundamental. Eu estou tentando fazer também, de forma virtual, como som envolvente, com composições na internet e tudo, mas com certeza não é a mesma coisa. Não? Então, para mim, o equilíbrio sempre foi a parte virtual apoia para uma comunicação geral, mas a parte virtual é fundamental para mudar a pessoa e fazer entender uma experiência visual do que ela está olhando. E a mim, você sabe, os encontros como o ECO, o Fórum Latino-Americano que eu participei como IATA e que colaborei desde o início, esses são os festivais, não sei se esses são encontros pessoais que a pessoa tem que estar no lugar, tem que viajar, tem que pagar a passagem, tem que ter toda essa experiência, mas isso muda a vida, essa experiência, muda para sempre, você já muda para outra coisa, mas isso a gente não pode perder. O tempo da pandemia fez um parênteses, mas a gente tem que voltar a crer nessa realidade, porque é muito importante também. Mas não uma loucura que a gente estava fazendo. Teve um minuto que estava fazendo 5 voos intercontinentais ao mês. Ou seja, eu ia para a Colômbia, voltava para Barcelona um dia, voltava para a Colômbia o dia seguinte. Era uma loucura. E aí também o mundo estourou por causa disso. Ou seja, a gente tem que pensar um pouco agora de achar um novo equilíbrio, não? O virtual e o presencial, que não seja tão ruim para o meio ambiente. E você acha que, a partir da tua experiência com essas plataformas, você acha que a gente tem conseguido alcançar outros públicos, realmente, ou a gente ainda está falando muito para fotógrafos? Porque, não só desde a experiência no Mira Latina, mas também de outras plataformas que eu acompanho, às vezes eu tenho a sensação de que fica muita fotografia falando para fotografia. E eu sei que o teu intuito é falar para o público também, né? Acho que o intuito de todo mundo. Mas, enfim, eu vejo isso no teu discurso, né? Escuto isso no teu discurso, sei que é uma preocupação, e aí queria saber se você já consegue ter um termômetro de se esses projetos, o visto talvez é muito recente, né? Mas se esses outros projetos conseguiram alcançar o público que a gente chama de público geral, digamos assim. Ou seja, o circuito da fotografia é muito limitado e normalmente a gente tem como uma primeira aproximação de público para o público da fotografia, como o FISC e como os projetos da DPV e da DPV, Drogas, Políticas e Violências, né? E o projeto do Africa-Americanos, a gente, ao início, teve um público maioritariamente do mundo visual. Mas, por exemplo, agora o VIST, eu acho que se a gente está por volta dos 7.000 seguidores, que faz 5 meses que a gente começou, eu acho que a gente está começando a conseguir um público não do âmbito da fotografia. O âmbito da fotografia deve ter 2.000, 3.000 seguidores, mas o outro porque a gente está fazendo trabalho específico para chegar a público que tenha interesse na discussão sobre as drogas, sobre os temas raciais, sobre os temas que a gente fala politicamente, sobre as coisas das que a gente está falando, não como a gente está falando. Ou seja, a gente fala desde o texto, desde a imagem, da ilustração, da música, e a gente quer um público amplo. Meu sonho seria que a minha mãe chegue para as minhas plataformas diretamente sem ser, ou seja,
Óbvio que a minha mãe está acompanhando todas as minhas plataformas. Eu adoraria que uma pessoa como a minha mãe, que não tem nada a ver com o mundo da fotografia, que trabalhou de uma outra coisa a vida toda, que ela tem uma outra aproximação com a comunicação e com a imagem, chegue sozinha das minhas plataformas. Aí a coisa começará a funcionar, não? E isso é a nossa luta. Eu acho que a gente está começando a conseguir, sim. Ainda falta muito, mas o nível de discussão das coisas que a gente está criando agora já não é um nível de discussão fotográfica. Agora a gente fala mais do conteúdo do que a gente está falando que do próprio procedimento. Ou seja, para mim é muito mais interessante que falar, olha, esse fotógrafo está falando de como as comunidades do Brasil foram excluídas de uma determinada sociedade. Aí que o tema da debate seja esse, e não se a fotografia é mais legal ou menos legal, ou essa... Para mim isso não faz a menor importância. A gente usa a imagem como um pretexto para falar de outras coisas. Óbvio que tem que ser com qualidade, tem que ser como uma forte impronta da comunicação visual. Mas o importante é o que você fala, não como você fala. Nunca foi importante como você fala, o importante é o que você está falando. Aí, para mim, isso é fundamental. Ou seja, o que estamos falando e o que queremos comunicar para o público. E a gente quer comunicar as discussões sobre as que a gente fala. Não uma questão de cromos de imagem para intercambiar. Não, para mim, não tenho o menor interesse em me intercambiar fotografias. Eu tenho interesse em entender o que está falando o autor dessas fotografias. Sim. Cláudio, uma outra coisa que também observe, acho que está claro no teu trabalho, é que você sempre também é isso, você sempre gostou de fazer projetos coletivos, né? Não necessariamente, porque é isso, na curadoria você pode fazer projetos de forma coletiva, como pode não, né? Também pode ser ali o curador de uma forma mais isolada, mas acho que no teu trabalho como curador, editor e mobilizador cultural, percebe-se que isso é algo importante para você, né? A própria criação do ECO, né? O próprio trabalho no Fórum Latino-Americano, enfim. O ECO, para quem não sabe, é um encontro de coletivos, que já teve 3 edições, né? Algumas na América Latina, mas que juntava coletivos fotográficos também da Iberoamérica, enfim. Como é que foi para você montar essa equipe multidisciplinar do VIST, né? Como que você foi pensando e escolhendo essas pessoas, com que preocupação, que eu acho que talvez passe também muito nessa preocupação de ampliar, né, sair do campo restrito da produção da imagem? Olha, primeiro, por afinidade, não? Ou seja, também, primeiro, trabalhar com as pessoas que eu quero trabalhar, que isso eu acho muito importante, não? Ou seja, a gente conversava antes, o outro dia, preparando a nossa fala, não? De como a fotografia tem muito a ver com o ego do autor, não? Como as pessoas acham que para ser um bom fotógrafo tem que ter uma personalidade muito forte, tem que ter aquela coisa da minha criação, tem que ser defender a minha visão por cima de qualquer coisa, não? E tem uma coisa muito egocêntrica a fotografia, tem muito isso. Eu acho importante, e todos nós temos um ego, e todos nós temos uma necessidade de nos superar, uma necessidade de ir melhor, e achamos que o que estamos fazendo vale a pena, porque senão a gente não chegaria. Ou seja, eu acho que uma pessoa que trabalha tem que ter um ego, mas eu acho que tem que dimensionar o ego dentro de um contorno mais ou menos lógico, não? E isso é o mais complicado. E tem que ter apoio dos outros para falar, olha, cara, você já foi, tem que baixa a bola, começa de novo. Mas o mundo da fotografia tem muito a ver com isso. E tem um minuto que essa situação invalida a comunicação. Porque se você não tem ganas de compartilhar com os outros, e você acha que o que você está fazendo o tempo todo é o máximo, tem um minuto que já não tem, faça você o máximo e a gente já verá quando você finalize. Mas agora não temos essa possibilidade. Eu me cansei um pouco de trabalhar dentro dessa própria estrutura da coisa de só poder falar, olha, que legal, que bonito, dar palmas de mãos para poder falar sobre os projetos. E agora, o que a gente está falando é com pessoas que gostam de discussão, gostam das pessoas que estão falando, olha, eu não acho que seja, eu acho que teria que ser de uma outra forma, e a gente briga muito nas reuniões, mas tem que ter essa discussão para conseguir uma coisa que não seja só o meu olhar ou a minha perspectiva, não? Nesse sentido, eu acho que é muito importante ter compartilhar com as pessoas que você quer compartilhar. Ou seja, e aí essa foi a parte mais importante do processo da criação do visto. Ou seja, com que pessoas eu quero me encontrar cada semana para discutir uma coisa, para começar a criar uma proposta e começar a ver para onde vai, não? E aí, tem pessoas que chegam da antropologia, tem pessoas que chegam da sociologia, tem pessoas que chegam da imagem, da música, mas que você vai criando um entorno agradável para o seu trabalho. Para mim isso é importante, ou seja, curtir das discussões, poder fazer
ter amizade, passar bem a situação, ou seja, ter cumplicidade. Eu acho que isso é muito importante. E agora eu estou trabalhando com as pessoas que eu quero trabalhar. Quando eu tenho uma situação que não quero trabalhar, eu não trabalho, sempre assim. Porque eu acho que tem que ter essa possibilidade de essa. Não sei se também vejo, olha, você está muito convencido, a gente não está na mesma linha, mas está ótimo. Eu não sei se eu tenho a razão ou não, mas você vai para o seu caminho e aí um para o outro e a gente se encontra depois. Né? E nesse sentido, esse foi um processo de trabalho que pouco a pouco vai dando. Não? Acho que mesmo, nessa mesma linha do que você falava, né, com relação a algo que na verdade é discutido em vários momentos, né, que é um pouco desse ego do fotógrafo, do ser fotógrafo, né, que foi muito construído mesmo em base a essa ideia do homem branco desbravador, especialmente, né, que é, inclusive, os próprios termos da fotografia, eles remetem a isso, né, caçador, tirar uma imagem, né, a câmera fotográfica, né, que é ali o clique como uma arma, enfim, e é todo um imaginário que ainda permanece e que talvez seja realmente por esse sentido, enfim, também tem muito do que você falava, né, do campo da arte, esse espaço em que a fotografia se encontra com o campo da arte, que também exacerba esse ego. E aí uma das coisas que eu acho interessantes nas duas plataformas, né, no Mira e no Vist, diferente talvez de algumas outras plataformas que eu conheço, pelo menos, é que elas se propõem a questionar o fotógrafo, né, a fazer o fotógrafo pensar sobre o seu trabalho e dialogar com pessoas de outros campos, né, porque justamente, acho que parte, a gente também já falou um pouco disso em outro momento, que é isso, parte muito dessa percepção de que, às vezes, o fotógrafo parece não ter uma curiosidade o suficiente para se aprofundar nos temas, né, mesmo, inclusive, quando está fazendo um trabalho documental. Então, como tem sido um pouco essa experiência, tanto essa observação na tua história, né, quanto talvez essa experiência agora mais recente de poder provocar mesmo essa reflexão e de encontrar pessoas que estejam dispostas a isso, porque é isso, pelo menos na minha experiência, foi conflitante, né? Foi prazerosíssimo encontrar pessoas abertas e dispostas a pensar junto, a ser questionada, a se colocar nesse lugar e dizer, putz, talvez eu esteja fazendo não tão legal, né? Talvez eu esteja me contradizendo. E também muita gente com uma resistência absurda, né? De não consegue estabelecer esse tipo de diálogo. Mas, ou seja, a gente fala da fotografia porque a gente trabalha no âmbito da fotografia, mas eu acho que essa discussão que a gente está falando agora teria que ser uma discussão geral. Ou seja, o mundo chegou até aqui porque o mundo não funciona. A gente está numa situação política, uma situação social porque não funciona. Eu acho que todos nós temos que repensar a nossa forma de atuar e a nossa forma de pensar, ou seja, repensar é pensar de novo e começar a trabalhar de novo de uma outra forma. Aí, ou seja, eu não tenho claro nada da minha construção pessoal e filosófica, ou seja, para mim o que eram os pilares da minha realidade, eu acho que não são mais, ou seja, para mim o que me constitui como pessoa, eu acho que mudou. E aí você tem que começar a pensar, olha, se o que me constrói a mim, ou seja, a sociedade que construiu o que eu sou hoje, é uma sociedade que eu não acredito mais, que eu não gosto mais. Eu tenho que pensar como vamos mudar essa conceptualização e começar a experimentar coisas novas. Mas como é uma novidade, ninguém tem a chave para entrar nessa porta. É uma porta que a gente tem que derrubar e tem que entrar tudo. A gente trabalha desde a fotografia porque é o nosso âmbito, porque é o âmbito que a gente conhece, mas isso teria que ser feito desde a medicina, desde a ciência, desde a política, mais desde a política, porque eles têm mais poder que a gente para mudar as coisas, não? Mas teria que ser feito de todos os âmbitos. E como a fotografia, especialmente, porque tem que ver com uma questão visual e que tem como uma prática que dá para mostrar as coisas de uma outra forma. Eu adoro a fotografia, porque a fotografia não é uma ferramenta fechada. A fotografia deixa imaginar, a fotografia abre a mágica da interpretação. Ela abre a possibilidade de entender as coisas de uma outra forma, que a gente não imaginava que seriam. Não? Desde a fotografia, desde a imagem, você consegue se conectar com o outro de outra forma, que tem que ver mais como sensorial, que tem que ver mais como sentimental, que tem que ver mais como imaginário. Conecta imaginários. Essa conexão de imaginários está acima das culturas, está acima da realidade concreta, está acima da língua, está acima da abstracção de determinadas coisas, porque as imagens se conectam de uma forma não linear. Por isso adoro a fotografia. Por isso acho que a fotografia é muito legal para conectar as pessoas. E dentro dessa deconstrução da nossa realidade,
eu acho muito importante encontrar ferramentas de discussão de tudo isso, não? E isso que a gente está buscando, a gente está na búsqueda, mas não acho que seja uma mudança que tem que ser para a fotografia, independentemente da nossa sociedade. Tem que ser uma mudança da nossa sociedade e ver como a fotografia pode fazer essa mudança. E aí, agora sim, essa mudança dá vertigem. Porque, claro, ou seja, a gente vai ficar pelado ante uma nova realidade e ninguém gosta de ficar pelado. Depende de como sim, mas não sempre. A gente não gosta de ficar pelado quando faz frio. A gente, como, se você tem um privilégio, não? A gente tem eu tenho o privilégio de ser um homem europeu, branco, tenho o privilégio de ter nascido onde tenho nascido, de ter a possibilidade de viajar pelo mundo com essa realidade que outras pessoas não têm. Ou seja, na África tem muitas pessoas morrendo para cruzar para o Mediterrâneo para chegar até aqui. Tem muitas pessoas que estão agora nos países da América Latina tentando ir para os Estados Unidos para ter uma realidade diferente também. Tem muitas pessoas que não têm a possibilidade, nunca teve a possibilidade que a gente tem. E isso é um privilégio. E o mundo só vai conseguir mudar quando a gente renuncia a uma parte desse privilégio que a gente tem para compartilhar esse privilégio. E isso tem que ser falado claramente, ou seja, o privilégio que tem uma sociedade ocidental, branca, e que sempre marcou as diretrizes do mundo, tem que mudar para compartilhar esse privilégio com outras realidades, poder ver e entender outras possibilidades, e esse privilégio tem que diminuir para ser compartilhado. E o problema que temos agora é que temos uma luta entre o privilegiado, que não quer deixar de ser privilegiado, e outras pessoas que querem ter, não sei se o privilégio, mas querem ter a possibilidade de escolha e a liberdade de escolha. E eu acho que também o mundo que levou a nossa sociedade branca e patriarcal é uma merda, vou falar claro. Aí a gente tem que ter a possibilidade de escuta, de falar, olha, o que estão falando as comunidades indígenas? O que estão falando as comunidades afrodescendentes que têm muitos anos de estar trabalhando isoladas, criando uma realidade muito mais local, uma realidade que é muito mais sustentável? O que a gente pode aprender dessas sociedades? Porque a palavra progresso está vinculada ao modelo ocidental, e todo mundo teria que ir para o modelo ocidental para progressar. Eu acho que não, que talvez o progresso tem que ser uma palavra para borrar, para ser afastada, e temos que começar a entender as coisas desde uma perspectiva muito mais plural. Escutar muitas vozes, ter um coro de vozes, uma orquestra de vozes no mundo para entender as coisas e a gente tentar aprender, a gente ter a possibilidade de ver como entende essa realidade. E nesse processo de deconstrução que a gente como sociedade tem que estar, tem uma luta interna muito forte. Dos fotógrafos, dos criadores, dos escritores, dos jornalistas, de todo mundo estamos numa luta muito forte. E a luta é perder o nosso privilégio. E eu acho que todo mundo tem medo. Eu tenho medo também. Eu tenho medo de saber como se vai construir essa nova sociedade. Mas eu acho que se parte da ideia de que tem que ser uma nova sociedade construída desde uma perspectiva mais plural, que a gente escute a outras pessoas, que a gente não gere essa violência que estamos gerando contra muitas partes contra as pessoas que a gente não compreende, a gente que não entende. Essa violência que mata, essa violência que coloca doenças, essa violência que está gerando um problema muito grande no nosso mundo. Vamos ver se a coisa começa a mudar. Eu não tenho certeza que seja assim, mas o que tenho certeza é que o que temos não funciona. E para mim é muito importante num sentido muito mais global, não? E a fotografia como uma ferramenta mais ou menos simples, que também não tem uma possibilidade que tem, não? Mas entra dentro para mim de uma discussão bem maior. E você acha realmente que a fotografia tem esse poder de ajudar a gente a transformar? Em momentos em que eu me pego muito em crise, assim, e acho que talvez ela só mude a realidade de quem está trabalhando ali de forma direta, né? Ou talvez tenha a capacidade, na verdade, de mudar o ponto de vista daquele que está ali naquele momento, ou fazendo a imagem, ou no nosso caso, como curadores, editores, né? Quando a gente recebe e vai pensar sobre essas imagens. Mas, no público geral, também, claro, a gente vive uma sociedade extremamente caótica, né? Com um fluxo de imagens gigantesco, em que às vezes a gente se perde e não tem tempo nem de processar o que viu, né? Porque as próprias redes, o Instagram é aquilo, é uma coisa que vai passando. Você vê tanta imagem por minuto que não deu tempo nem de você sentir algo.
como é que você enxerga um pouco ainda, né, qual que é a tua visão hoje em dia sobre esse poder? Porque eu acho que a minha, por exemplo, mudou e eu não tenho mais certeza de nada, isso, como você diz, eu não tenho certeza de nada, estou buscando. Mas o que sim temos claro é que o mídia, a publicidade, os filmes, a televisão, as plataformas como o Netflix, o HBO ou o Amazon Prime, elas construem a nossa realidade. Ou seja, a nossa realidade não é mais uma realidade que seja o que a gente vive na sua rua, na sua casa. Uma realidade é construída pelo mídia que somos todos nós, mas a realidade ninguém questiona se a publicidade funciona. Porque, claro que funciona a publicidade. Ninguém questiona se os filmes norte-americanos do American Way of Life funcionam. Porque são os que mostram a forma que a gente quer viver. Porque e ninguém está questionando isso. Por que temos que questionar se a mesma ferramenta usada desde uma perspectiva social funciona ou não? Claro que funciona. O problema é que a gente não tem toda a maquinária do sistema para fazer isso bombar. Ou seja, a gente não tem a possibilidade de colocar isso no mass media para começar a difundir essas realidades. Mas se elas estão funcionando para a publicidade, se elas estão funcionando para as redes sociais, para criar opinião, para fazer quem ganha as eleições, se a imagem está funcionando para tudo isso, por que não vai funcionar também para criar coisas mais equilibradas? Ou seja, a discussão não é se a imagem funciona ou não para mudar o mundo. A imagem mudou o mundo. O problema é que mudou o mundo para um lugar que a gente não quer. Mas a publicidade e a imagem e o cinema e o audiovisual e essa realidade midiática que a gente vive conectada o tempo todo já foi. Ou seja, já mudou. E isso é imagem também. Ou seja, a discussão de falar, olha, desde a fotografia, só a fotografia não. Só a fotografia não vai mudar nada. Mas os discursos visuais e a construção do universo visual foi o que fez entender o mundo como a gente entende que não é como o mundo é. Ou seja, essa realidade vai para outro lugar. Mas como a gente entende que o mundo é, como a gente pensava que o mundo é. Maravilhoso. Só voltando um pouquinho para o VIST, que eu lembrei agora, como é que você faz, vocês, né, é uma equipe, como que vocês... como que é essa divisão de tarefas mesmo e como que vocês escolhem também os trabalhos que vão ser apresentados? As pessoas têm a liberdade, né, esse espaço dos criadores enviarem seus trabalhos, como que é? Ou são vocês que buscam as pessoas? Olha, o VIS tem 3 estruturas de gestão, não? Tem um board, que seria uma reunião mais ou menos cada mês ou cada 2 meses, que estão envolvidas muitas pessoas, mas em um âmbito muito mais plural. Tem pessoas que estão, por exemplo, que estão trabalhando em Herman Rey, que é um professor da universidade, um jornalista que foi reitor do Centro Ático, um dos centros jornalísticos mais importantes. Tem, por exemplo, a Gael, que está na TIO. Tem várias pessoas que estão envolvidas em várias áreas e elas aportam nesse board como uma questão mais filosófica para o futuro, não? Ou seja, para onde a gente queria ir. Não? É uma discussão mais filosófica. A Maia, a Gisela, eles estão no board. Mas depois temos uma estrutura mais operativa, que seria o equipe diretor. Não? E aí estamos o Sebas Hatcher, que está em comunicação, o Jorge Panchoaga, que está em conteúdos. Temos uma equipe de edição, que tem várias pessoas envolvidas e que se reúne cada semana para ver os conteúdos que a gente vai colocar. E eu estou na diretoria de todo o projeto e tem várias pessoas que estão trabalhando em contabilidade, que estão trabalhando na parte técnica, na parte de programação. Ou seja, tem uma equipe que está trabalhando na gestão. Ou seja, teríamos o organismo rector, que pensa o futuro, o organismo executor, e depois temos o conselho de edição, que seria quem marca o que a gente publica. Não publica e temos uma discussão semanal. Cada quarta-feira a gente está debatendo sobre isso e a gente está pensando como vai seguir essa programação. Não? O pessoal que queira publicar no VIS pode mandar um mail. Dentro da página web tem o link, que eu acho que é info@bisproject.com. Aí você consegue ver na página como contactar com a gente, ou mensagem no Instagram, na rede estamos em todas, e com certeza vai ser avaliado e a gente vai debater se colocar ou não. O VIS está muito estruturado pelos projetos que a gente está fazendo, não? O DPUV, a Amazônia, a África Americanos. Por isso o conteúdo majoritário surge desses projetos, porque a gente tem um ecossistema de pessoas trabalhando neles, mas também
a gente coloca muitas coisas que tem a ver com as narrativas visuais que a gente gosta e aí entra dentro da discussão da proposta do conselho editorial. As entrevistas, tudo isso tem a ver com um conselho editorial. Então, essa própria curadoria também está sendo coletiva mesmo, né? É esse grupo que... Totalmente. E você já tinha trabalhado assim antes? Ou é a primeira experiência em que você, efetivamente, na hora de curar, de selecionar esses trabalhos que vão ser apresentados, é a primeira vez ou você já trabalhava assim? Bom, a gente, quando, por exemplo, quando eu morei em São Paulo e a gente estava no Estúdio Madalena, sempre gostava de compartilhar as discussões curatoriais. Eu fiz várias curadorias como o Atacana Brava, eu trabalhei bastante nessa discussão coletiva ou de trabalho curatorial, ou seja, eu já teve vários projetos com discussões coletivas, ou com projetos coletivos mesmo, não? Mas, nesse sentido, mais como uma organização, talvez a primeira vez que estou criando uma organização com esse foco, não? Ou seja, mais uma questão, você sabe que cada quarta-feira você vai se reunir para fazer o conselho editorial, você sabe que cada mês e meio, 2 meses, tem o board da instituição, você sabe que a parte mais formal, talvez a primeira vez que eu creo uma estrutura com esse perfil, ou seja, tem um perfil legal e tem um perfil estrutural acorde ao que a gente está fazendo. Para mim, foi a primeira vez que eu crio uma fundação, que eu crio uma estrutura que acolhe essa forma de funcionar, não? Antes era mais orgânico, agora é muito mais formal. Você, quem acompanha um pouquinho da tua história, sabe que você era fotógrafo, né? E em uma determinada experiência, em um determinado momento, a curadoria praticamente ela se apresentou para você, né? Foi muito mais assim do que você que foi buscar e cavar esse espaço. O que é a curadoria para você, exatamente, sabe? Assim, porque isso também é um campo muito amplo, existe a curadoria de forma independente, existe a curadoria de forma institucional, né? Para uma instituição ali que tem uma linha mesmo, né? Não diria nem editorial, mas enfim, uma linha, me faltou agora a palavra, uma missão, sei lá, valores e tal. E queria saber como que ela é para você hoje e se essa visão também mudou com o passar do tempo. Bom, ou seja, para mim o curador é um intermediador, ou seja, é um intermediário entre um fotógrafo e uma instituição ou um projeto, não? Ou seja, essa pessoa que consegue visibilizar ou gerar uma discussão sobre um tema junto como autor, como fotógrafo, ou como criador, ou como artista, sei lá, e tentar ver como criar esse ponte como a instituição, como lugar, ou como a plataforma, porque cada vez tudo isso se dilui, não? Cada vez tem mais coisas, mais possibilidades, mas ao início era muito o ponte entre a instituição e o criador, e você construía essa relação, e você tinha uma expertise para poder trabalhar nesse âmbito e gerar essa conexão. Mas para mim sempre, o meu interesse na curadoria, como você falou, ou seja, eu comecei como fotógrafo e eu gosto de falar que a minha aproximação na edição ou na curadoria surge do meu fracasso como autor, não? Ou seja, como autor eu nunca consegui ter muita visibilidade e eu viajava muito como o meu trabalho que eu fazia na América Latina, faz 20 anos já, mas viajava também como o meu trabalho e como o trabalho de outros fotógrafos. E aí o editor com o que eu trabalhava, que era o Pepe Baeza, da Vanguardia, um jornal daqui, ele sempre gostava mais dos projetos dos outros que dos meus projetos, né? Aí teve um minuto que eu falei, olha, Pepe, tá, não vai dar, não sei se eu estou viajando o tempo todo para fazer os meus projetos e você gosta mais dos projetos dos meus amigos que eu intermediava sem nenhuma comissão, sem nada, só levava o projeto para ele ver e falar, olha, esse projeto está ótimo, vamos publicar ele, e o meu ficava nas gavetas, não? Aí eu falei, olha, cara, vamos pensar uma fórmula que eu viaje pela América Latina, contactando com fotógrafos, e eu te trago as novidades. A gente criou uma série que se chama Autorretrato da América Latina, e eu viajava com muitos projetos. Dessa pesquisa que durou 2 anos, eu conheci mais de 500 fotógrafos naquela época. Isso foi anterior ao Labirinto, foi anterior a tudo, não? Como que foi a minha primeira pesquisa formal, trabalhando, fazendo uma investigação sobre a fotografia latino-americana, contatando com os autores, não? Isso foi publicado. Para mim, isso mudou. E eu percebi que eu conseguia falar das coisas que eu queria falar, mas trabalhando em parceria com autores que me ajudavam para dar forma a essas histórias, não?
Aí, para mim, era muito mágico quando você tem uma sinergia ideológica, não? Porque também é que você não consegue fazer uma curadoria, ou eu não consigo fazer uma curadoria das coisas que eu não acredito. Ou seja, para mim é fundamental ter uma afinidade com o autor que está trabalhando nesses temas, porque para mim é uma posição muito ideológica e uma posição muito de comunicação social. Ou seja, as minhas curadorias nunca se inscreveram no universo do arte contemporâneo, assim, para galeria, para mercado. Eu não tenho uma espectriz dentro do mercado. Eu não consigo colocar as coisas no mercado, não? As minhas curadorias têm que ver com uma discussão social. E dentro dessa discussão social, eu tenho, por sorte, a parceria de muitas pessoas que acreditam como eu nas coisas que a gente tem que falar, não? E dessa parceria surge a possibilidade de mostrar. Mas eu adorei a possibilidade de estar em 10 lugares ao mesmo tempo, porque eu não conseguiria viajar para a Amazônia, para México. Aí eu trabalho com um fotógrafo na Amazônia, trabalho com um fotógrafo que está trabalhando no Peru, trabalho com um fotógrafo que está trabalhando na selva lacandona no México, e a gente mostra uma realidade que tem conexões, porque eu entendo a curadoria como uma forma de criar conexões, de construir redes, de criar projetos que mostrem as coisas que têm em comum e as separações. Para mim é muito mais importante trabalhar como um conector que como um simples expositor, não? Para mim, a ideia da conexão, dar a possibilidade depois, ou seja, surgem coisas que depois esses vínculos continuam no futuro, para mim é muito mais importante, não? E como você teve a sorte, ou eu tive a sorte de poder viajar e de conhecer muitas realidades, para mim é mágico colocar em contato essas realidades e aí gerar essas redes, ou ajudar a criar essas redes. Aí, para mim, isso construía o meu perfil, ou seja, como curador, pude ser muito mais. Eu acho muito mais, teve mais sucesso na ideia de comunicar uma ideia que como autor, não? E como editor também, você não tem esse contato direto com o seu ego, porque você está trabalhando para um autor que não é você, não? E aí eu acho que quando você se consegue separar da sua própria criação como autor e você consegue ver o projeto desde fora, você gera uma outra aproximação, que não tem um vínculo com a realidade que o autor fotografou. Aí essa intercomunicação, para mim, é muito mais asséptica. Se eu tivesse que trabalhar com o meu projeto, eu seria um péssimo editor, porque eu sei que eu tenho muito vínculo com aquilo que fotografava. E aí eu tinha mais uma questão sentimental que propriamente visual. Quando você trabalha para outro, você está editando projetos que têm outra aproximação, não? Para mim, na curadoria, eu descobri todo um mundo muito mágico para comunicar ideias, que finalmente é o que eu quero, não? Sim, com certeza. Eu ainda sinto, pelo menos das pessoas que eu conheço, ainda tem uma certa resistência entre fotógrafos e fotógrafas em trabalhar com editores ou com curadores, justamente por esse apego, né? Claro, isso tem melhorado muito, né, com o passar do tempo, nos últimos anos, mas eu ainda percebo muito uma certa resistência em criar esse diálogo mesmo, né? Não sei se talvez seja uma dificuldade também em se auto-perceber, em entender qual é o seu discurso, o que é que quer ser apresentado, e para poder se abrir a permitir que outra pessoa olhe o material e faça críticas ou sugira, né, algo que falta ou algo que ainda precisa reorganizar aquele material. Eu tive a oportunidade já de te ver trabalhando algumas vezes, editando, né, e é uma coisa encantadora, assim, e já vi muita gente trabalhando, na verdade, porque é isso, nessa meu caminho, né, foi algo que eu realmente me propus a observar muita gente fazendo para poder, em algum momento, me colocar e me sentir, talvez, não sei se sentir pronta, porque acho que a gente nunca sente, mas, enfim, e para mim foi muito marcante ver como você trabalha, né. Às vezes, eu lembro também de já ter ouvido falar isso, você é espanhol, o espanhol tem uma outra forma, né, de falar mesmo, de se posicionar, e isso talvez no Brasil, em algum momento, tenha aí um pouquinho um choque, né, as pessoas talvez estranhem um pouco, mas ao mesmo tempo é isso, assim, quando você vê esse trabalho acontecendo, ele é muito mágico, né, e ele pode ser muito generoso, pode ser um diálogo muito bonito também. Eu acho isso, enfim, uma construção linda, e, bom, aproveito aqui para parabenizar também por esse trabalho, né, por como você faz essa construção, e acho que não é à toa que você tem um grupo de pessoas que trabalham contigo, e isso é importante de falar também, né, há muito tempo, então, seja nas exposições, seja na edição de livros, enfim, pessoas que estão sempre voltando a trabalhar contigo, acho que pela própria relação que se estabelece mesmo, né, e aí a gente volta para aquela ideia de equipe, enfim. Bom, mas isso foi mais um comentário do que uma pergunta, na verdade, né.
E aí eu vou te perguntar, então, agora, quais são as tuas dicas para os jovens curadores, para quem está querendo se aventurar por essa área? O que você acha que precisa, o que deve... Não sei se a palavra seria habilidades, né? Mas o que poderiam ser algumas atenções que pessoas que estão nessa busca? Ou seja, eu acho que a figura do criador é muito mais ampla do que a gente imagina, não? Ou seja, a gente imagina só o criador desde a perspectiva do artista ou do fotógrafo, e esquece que dentro desse universo da comunicação temos uma rede muito mais ampla. E normalmente, se você pergunta para uma criança que quer ser, sempre vai falar, eu quero ser fotógrafo, eu quero ser artista, mas ele nunca quer ser gestor, nunca quer ser curador, porque tem aquela coisa do, uma curadora agora é mais charmoso, mas também foi charmoso por causa das instituições, que elas preferiam ter essa coisa do charme do curador, mas é muito artificial, ou seja, esse curador charmoso e envolvido no ego, e essa coisa também é muito artificial. O curador trabalha para desenvolver os projetos, e muitas vezes está com uma lei de patrocínio atrás, como aquela coisa dos problemas. Tem uma coisa muito mais gestora que propriamente glamurosa do perfil, não? Mas eu acho que primeiro tem que criar redes, criar parcerias, entender as coisas desde a origem, ter curiosidade. Ou seja, primeiro, para alguém que queira se aproximar à curadoria ou à gestão, eu acho que o mais importante é ter curiosidade para aprender, ter a necessidade de conhecer e ter a vontade de buscar as melhores ferramentas para depois dar a conhecer essas coisas, não? Para mim é fundamental a curiosidade e a necessidade de aprender, não? E depois dessa situação de ter muita vontade de conhecer, de falar, de conversar e tudo aí, também ter uma opinião do que está acontecendo no mundo, não? Ou seja, isso é fundamental, ter uma opinião política, social, e, olha, temos que trabalhar todos para criar uma coisa que tem a ver com a minha ideologia e com a minha forma de entender a realidade. Eu não entendo a curadoria sem uma visão política. Eu não. Eu não entendo a curadoria sem uma aproximação social. Eu não. Se você vai trabalhar para galerias e para o mercado, você tem que conhecer o mercado do arte. Também tem que estar envolvido e conhecer o mercado e ter os termos econômicos e a realidade do mercado. Mas se você está entrando numa discussão social, você tem que estar antenado o que acontece no Brasil, o que acontece na América Latina, o que acontece na Europa, o que acontece como Trump agora. Você tem que estar antenado na realidade para conseguir criar uma síntese e apoiar isso como os fotógrafos e como os artistas que você está trabalhando. Ou seja, ler muito, escutar muita música, ir assistir ao teatro, assistir filmes, ver como foi construída a história da imagem visual. Não achar que tudo que você faz é o máximo e que você tem uma razão em tudo. Você tem que desaprender muitas coisas para começar a criar outras aproximações e aproveitar e absorver tudo aquilo que você acha que é importante do que está acontecendo. Eu lembrei agora que em um outro momento a gente conversando, você uma vez falou, bom, não vou lembrar exatamente como que você falou, né? Mas você falou de como, em algum momento da sua vida, da sua trajetória, né? Você foi obrigado a se colocar em xeque, esse ego, né? A voltar para uma humildade, na verdade, né? Acho que era algo assim. E eu lembro que aquilo para mim foi bem marcante, assim, de você ouvir, né? De ouvir você falando, né? Porque talvez é isso, assim, a gente te olha, te vê como curador, né? Assim, te conheci nos palcos do Fórum Latino-Americano e tal. E aí eu lembro de te ver falando dessa forma, né? De colocar os pés no chão e tal. Para mim foi muito, muito marcante, porque é isso. A gente ainda tem muito essa imagem mesmo estereotipada, né? Desses lugares, dessas posições. E, bom, vou puxar um pouquinho também nessa deixa, como você falou, né, sobre essas redes na América Latina, que para mim, né, eu acho que é isso, assim, foi um segundo momento que a gente, claro, tem a história toda dos colóquios, né, mas acho que o fórum foi esse espaço muito marcante a partir de 2007, a gente entra numa nova fase, né, de produção mesmo fotográfica e de diálogo sobre essa produção, onde essa rede começa a se reestabelecer, ou se reconectar, ou, né, se transformando mesmo, e agora já na era digital. Como é que você vê essa rede funcionando hoje? E se você acha que isso que essas redes realmente viabilizaram a visibilização e o acesso às produções realizadas na América Latina? Você acha que isso tem realmente mudado? Você circula, né, e participa de premiações em vários outros países também,
com recorrência. Você acha que as pessoas enviam hoje mais trabalhos? Os trabalhos são mais conhecidos lá fora? Ou a gente ainda está falando muito regionalmente? Bom, antes de falar disso que eu vou falar, eu só queria matizar para você também que essa luta que você tem como ego, você nunca consegue superar o seu ego, hein? Você está lutando por tudo. Você tem aqui, não, aquela coisa da voz que você fala, não, sim, sim, e é uma luta. Ou seja, eu nunca vou falar, olha, eu já superei o meu problema com o meu ego, porque eu acho que seria um acto de egocentrismo total. Ou seja, é uma luta total. Com certeza. Eu não superei você já nada. Mata a conversa aí, né? Na verdade, eu já superei nada, eu estou fodido como todos nós e estou tentando resolver qual é o meu papel nesse mundo, entender o que eu faço e o que eu acredito, porque muitas vezes eu não sei nem o que eu acredito. Imagina para falar para os outros o que tem que acreditar os outros, tá? Ou seja, a partir disso, que eu acho muito importante, vamos falar das redes e da fotografia latino-americana. Olha, eu agora estou... mudou também para mim tudo isso. Eu acho que eu sou um exemplo também dessa mudança, não? Porque eu tinha um trabalho muito regional, não? Ou seja, eu trabalhei muito tempo na Argentina, eu trabalhei no México, muito no Brasil. Para mim, o Brasil tem uma parte muito importante no meu processo de aprendizagem, na minha construção pessoal. O Brasil mudou a minha forma de pensar e a minha vida, ou seja, estou muito agradecido, tenho muito obrigado, porque o Brasil me deconstruiu como pessoa. Eu achava que era o máximo, que era um europeu máximo, e quando eu cheguei ao Brasil, mudou tudo. E nesse processo de trabalho regional da América Latina, da fotografia, um europeu trabalhando na fotografia latino-americana, fazendo uma pesquisa regional, eu tenho muitos anos dedicados a isso, não? Mas agora, com essa experiência, estou sendo convidado para plataformas internacionais. Ou seja, eu já fui convidado para o júri do WordPress Photo, mas fui convidado agora para o Sony Award. E agora, pela primeira vez na minha vida, estou fazendo uma curadoria para a National Geographic global, não latino-americana. Ou seja, eu estou fazendo uma curadoria sobre a situação do Covid como uma projeção global. Ou seja, eu estou trabalhando com o pessoal da África, estou trabalhando com o pessoal da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina. Para mim, aí muda tudo, porque a minha área de conforto que eu construí durante os últimos 20 anos era latino-americana. E dá muito medo sair da tua área de conforto, não? Ou seja, você agora tem que estar se medindo como umas curadorias internacionais, você está trabalhando para outra realidade, para outra forma de pensar, para outra cosmovisão do mundo que não tem nada a ver com a latino-americana. E aí você se compara ou você trabalha para tentar conexões e essas redes com pessoas que não compartilham a mesma forma de funcionar, nem a mesma mentalidade sobre a sociedade, nem sobre a realidade, nem nada, não? E para mim está sendo uma experiência. Mas nessa experiência, que para mim já significa que temos uma coisa do que está acontecendo na América Latina, porque eu sou europeu, mas a minha profissão e a minha pesquisa é latino-americana. Ou seja, eu conheço 10.000 vezes mais da fotografia latino-americana que da fotografia catalana, que eu agora estou morando em Barcelona. Ou seja, para mim, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo aqui, que às vezes é um problema também. Para olha, eu deveria ter um pouquinho de consciência do que está acontecendo aqui, mas eu não tenho. Eu vou ter, mas não tenho ainda. Mas eu estou muito mais antenado. Os meus zooms agora, depois de falar com você, eu vou falar com a Colômbia, depois vou falar com o Equador, mas assim é a minha vida, não? E essa realidade é que, sim, temos uma discussão global que está antenada ao que está acontecendo na América Latina. E tem uma questão muito divertida, mas que eu acho muito interessante, que tem uma discussão muito coletiva dentro da produção fotográfica latino-americana. Por exemplo, a gente, agora na bolsa da Nagio, obviamente a primeira região mais representada são os Estados Unidos, porque a Nagio, National Geographic, é norte-americana e eles devem olhar que, óbvio, tem uma questão dos fotógrafos de lá. Eles estão apoiando fotógrafos do mundo todo e eles apoiam muito o fotógrafo norte-americano. Ou seja, as primeiras bolsas vão para fotógrafos norte-americanos. Mas a segunda, o número de pessoas que ganharam a bolsa, ou seja, que tem essa bolsa para trabalhar, é latino-americana. E dentro desses latino-americanos tem muitos coletivos, coisa que não tem em nenhuma outra região do mundo, excetuando um coletivo de Canadá. A National Geographic deu 200 bolsas. Tem muitos projetos coletivos da América Latina que não tem de outras regiões. A segunda região do mundo mais representada é a latino-americana.
mais que a Europa, mais que a Ásia ou que a África. E o número e a diversidade dos projetos é muito interessante. Para mim, obviamente, mostra como, pouco a pouco, essa fotografia expandiu. Ou seja, agora eu estive no Sony Award e quem ganhou a categoria absoluta foi o Pablo Alvarenga, de Uruguai. Não? Ou seja, nas últimas júris que eu he estado, eu não tenho que forçar nada, eu apoio, claro, mas não tenho que forçar nada para ter criadores latino-americanos que estão tendo visibilidade. Falta muito para conseguir equilibrar, falta muito trabalho para que não seja visto como uma perspectiva do exótico. Agora, a gente falava ao início um pouco das modas, não? Ou seja, claro que tem uma necessidade social agora de olhar para o que está acontecendo em outros lugares e teve esse olhar para a fotografia feminina, teve esse olhar para a fotografia das comunidades indígenas, como nessa mudança do mundo que a gente está vivendo agora, tem uma necessidade real de olhar, mas politicamente isso também está sendo utilizado, não? E vai ter uma visibilidade de muitas coisas que tem que ser aproveitada pelas coisas que têm sentido se visibilizar. Mas, com certeza, eu acho que estamos num minuto interessante, que essa coisa que a gente queria que acontecera está acontecendo e tem muitos fotógrafos com produções locais na América Latina que estão tendo uma repercussão internacional. Coisa que, quando eu comecei, não era uma realidade. E agora tem essa visibilidade, não? E, por outro lado, ao nível local, eu acho incrível, não? Porque também a gente lutou muito para apoiar essas redes. A gente, quando começamos a fazer os ecos e os encontros de coletivo lá no 2008, quase a gente não sabia o que era um coletivo, não? Ou seja, era uma outra coisa, não? E agora a gente está avaliando projetos que chegam para essas bolsas que a gente está dando no visto, ou projetos que a gente avalia de outras plataformas, e eu vejo muitos coletivos latino-americanos, mas com origem de vários países, ou seja, coletivos que têm fotógrafos ou fotógrafas da Bolívia trabalhando junto com o Equador, como o Brasil sempre dentro dessa discussão, ou seja, é muito legal, porque tem muitos coletivos latino-americanos que já têm fotógrafas do Brasil ou fotógrafos do Brasil dentro desses próprios coletivos, o que eu acho que isso não acontecia, agora já acontece. E aí você não tem a menor ideia quem são. Você fala, olha, e esses de onde surgiram? E é maravilhoso, porque são jovens que estão criando desses lugares. Olha, toda a vida trabalhando com coletivos e tem 10 coletivos que não sei quem são. Para mim, isso é o símbolo de que realmente as coisas mudaram. E agora, nesse mundo, já a gente não tem mais o suficiente capacidade para entender o que está acontecendo. Porque antes você sabia, tem esse coletivo aqui. Eu agora não tenho a menor ideia de todas as coisas que estão acontecendo. E eu adoro, porque para mim é uma novidade, é uma forma de entender que esse universo é um universo que já aprendeu, que já tem. Óbvio que tem muitas pessoas que lutaram para isso, tem muitos projetos que foram feitos para isso, tem muitos avanços, o próprio Itaú Cultural, o CDF, o Centro da Imagem, o Conselho Mexicano da Fotografia, o Estúdio Madalena, o Sonho de la Razón, os projetos do Festival de Valparaíso, o próprio Tiradentes, que sempre tem presença latino-americana. Ou seja, são muitos esforços de muitas pessoas em muitas plataformas que fizeram isso. Mas isso já está funcionando de uma forma independente a tudo isso. Já não vai depender do fórum ou do Conselho do Chile ou do CDF que as pessoas se conectem. Independentemente dessas instituições, as pessoas se conectam. E para mim isso é maravilhoso. Você já antecipou duas coisas que eu ia puxar para a gente ir chegando perto da hora, para a gente ir encerrando, que era exatamente isso, assim. Primeiro, essa mudança mesmo, né? Claro que a gente está sempre tendo novos autores, mas vocês, acho que o quê? 20 anos você trabalhando na América Latina? Mais ou menos isso, né, Claudio? Ou seja, quando eu comecei, a primeira viagem minha para a América Latina faz já 27 anos. E que eu trabalho no âmbito da imagem há 20 anos. Pois é, e aí eu ia perguntar isso, né? Será que você não já viu tudo que tinha para ver, né? Será que as coisas não começam a se repetir? Mas é isso, você já respondeu maravilhosamente bem, que é isso, né? Na verdade, não, e isso é quem mais incrível, e está descobrindo todas essas outras pessoas, e o tempo inteiro surgindo bons trabalhos, né? Coisas interessantes e ainda mais sendo apresentadas para a National Geographic, né? Porque eu lembro de ter visto uma fala da Gael, em que ela falava justamente isso, né, de que há pouquíssimo tempo atrás os números de latino-americanos eram minúsculos, né, e de repente isso começa a ter um crescimento, e aí eu acho que é exatamente como você
também falou, né? É uma resposta, é uma mudança que foi provocada, ela foi intencional, e isso eu acho que é muito importante de ser dito, né? Eu acho que é isso, assim, a partir desse chute que o Fórum Latino-Americano deu em 2007, e que muita gente na América Latina, né, todas essas instituições que você citou, diversos festivais, diversos coletivos abraçaram essa proposta e essa ideia de fotografia latino-americana, que não tem nada a ver com estética, que não tem nada a ver com um clube, né, não tem nada a ver, é simplesmente adotar essa postura, e acho que é bem o que você falou, assim, para mim não existe nada que não tenha uma postura política, e eu acho que é assim que eu enxergo essa fotografia latino-americana, e que é isso, a gente vê essa transformação, que como você falou também, ainda falta muito, né? Ainda tem muito que a gente ampliar, mas é perceptível e, claro, a mudança, né? Por mais que... Tem uma coisa que eu concordo com você, mas até um ponto. Porque Sim. Tem uma coisa que ao início você sempre falava o Conselho Mexicano da Fotografia, que cria o primeiro colóquio de fotografia do ano, tal, o Fórum Latino-Americano de Fotografia. Eu vou te falar desses meninos que estão ganhando as convocatórias da Nat Geo, que estão se apresentando em coletivos, que estão fazendo toda essa discussão. Eu acho que nenhum deles tem a menor ideia da história dessas conexões que a gente está falando. Isso se criou de uma forma orgânica, com muito esforço detrás de muitas pessoas, com certeza, mas ao mesmo tempo apoiou um caldo de cultivo, uma coisa que criou essa possibilidade e que agora já funciona independentemente disso, não? Ou seja, para a gente ainda no nosso discurso tem a ver com essa herança do passado. Mas eu te asseguro que as pessoas que estão trabalhando agora já não têm a menor ideia dessa herança. E esses coletivos que estão surgindo agora, e todos esses projetos que estão surgindo de interconectividade, que tem que ver com as redes, que tem que ver com o jornalismo, que tem que ver com outras coisas também, elas já não estão conectadas a esses esforços. Elas já vão por outros lados. E isso também é muito legal, porque aí você sabe que tem uma força que eu não sei por que tem na América Latina. Eu nunca soube por que a América Latina tem essa discussão sobre a fotografia latino-americana e essa realidade da fotografia latino-americana como uma questão estrutural. Porque isso não acontece em nenhum outro continente. Ou seja, a África tem conexões históricas muito parecidas à América Latina, coloniais, de muitos países envolvidos. Tá, ou seja, não tem aquela coisa da Espanha e Portugal, não? Que é mais da América Latina, porque a África foi mais diversa, mas teve um passado colonial muito duro também, muito explotador, com muitas coisas. E a África não tem essa discussão global tão forte quanto a América Latina. Ou seja, como arraigou esse conceito a fotografia europeia? A Europa é um conceito, mas você não tem muitas reuniões de fotografia europeia. Não tem. Ou fotografia asiática, não tem. Mas dentro da fotografia latino-americana, por que hoje no National Geographic estão entrando muitos coletivos internacionais latino-americanos e não tem nenhum coletivo internacional de outras regiões do mundo? Você tem coletivos de outras regiões do mundo, mas não como uma pessoa da Bolívia, do Brasil, do Chile, do México. Tem vários coletivos internacionais na América Latina. Isso tem uma discussão muito, muito interessante e que pode ter a ver com as conexões e com as redes e com essas coisas que a gente criou, mas tem uma discussão que eu acho que vai um pouco além dessas coisas concretas que a gente está falando do âmbito da fotografia. Não? Eu acho que vai um pouco mais allá. Eu concordo também em parte contigo, porque eu tenho certeza que é isso. Muito do que tem sido criado, as pessoas não têm a menor ideia dessa história. Inclusive, quando eu escolhi trabalhar isso na minha dissertação, era porque eu achava importante, eu acho importante que as pessoas conheçam essa história e entendam que, e não é porque deve, né, no sentido de dívida com nada, ou de tentar vangloriar esses eventos, é de entender a importância dessas ações coletivas, entender a importância, como você falou, às vezes a gente se encontra num evento, e um encontro num evento pode mudar a sua vida. Para mim, o fórum mudou a minha vida, né? Não sei se para melhor ou para pior, talvez eu tivesse ter sido médica, né? Não, é brincadeira, mas é isso, foram encontros muito marcantes, e eu amo os festivais por isso, inclusive nesses modelos virtual que a gente ainda está se ajustando e tentando entender. Não, os encontros físicos, sem dúvida, né, são impagáveis.
Mas eu acho que sim, foram várias dessas iniciativas. Eu acho que não tem como a gente falar de uma mudança mesmo, né, nessa produção fotográfica e nessas relações entre fotógrafos na América Latina, sem remeter a pessoas e a instituições que criaram essa mobilização, sabe? Não dá, porque é isso, assim, acho que a participação, por exemplo, de um CDF ou do fórum, que é um evento, mas que acaba virando meio que uma instituição enquanto evento, né? Eles permitiram encontros que plantaram sementes que, mesmo que você não tenha, né? A você, eu digo, fotógrafos e fotógrafas espalhados, e mesmo que de outras gerações, não tenham exatamente essa consciência, isso foi um discurso que foi introjetado por muita gente, e que as pessoas começaram a mudar a sua forma de se relacionar, começaram a olhar melhor para os outros países. Então, eu acho que a mudança que a gente vê agora é inevitável a gente fazer esse link. Mas sim, concordo contigo, boa parte nem conhece essa história e talvez não precise conhecer mesmo. Eu acho importante, eu achava importante tê-la documentada de uma forma diferente, né, porque Colóquio tinha muita documentação, mas acho que sobre o fórum e mostrando os elos que foram criados ali, né, como o próprio Sueño de la Razón, que não é só o projeto da revista, é que a partir daquele projeto, daquela revista, as pessoas se conheceram e criaram outros links e outros elos e outros laços que vão criando várias outras relações, né? E que vão criando vários outros projetos, como é, por exemplo, sei lá, a própria Gisela na Argentina, que também, não só na Argentina, mas também em vários outros coletivos, ela é meio madrinha de vários coletivos, né, por toda a América Latina, numa relação a isso, que se expande, e que vai deixando isso, vai plantando essas sementinhas, porque cada vez que uma Gisela, que um Claudi, que um Yatan, que um Eugênio são convidados para participar de outros eventos, e quando, inclusive, os eventos começaram a se abrir mais para serem latino-americanos, sem precisar ter isso no nome, né, porque eles começam a convidar convidados internacionais sem dizer que é latino-americano, porque não precisa mesmo, mas durante uma época precisava. E eu acho que isso mudou a cabeça de muita gente e foi plantando sementinhas que a gente está vendo os frutos agora. Mas concordo, nem todo mundo sabe dessas histórias todas, e talvez não precise mesmo saber. Mas, em certa medida, eu acho importante que a gente entenda que isso foi uma construção coletiva. É claro que tem outras influências e que tem outras coisas também que contribuíram, né? Não digo que também foi só isso e ponto final. E Não, mas eu concordo com você, com certeza. Mas o que eu estou tentando falar agora é que antes a gente tinha uma possibilidade de falar, bom, aconteceu A, depois B, e depois a gente pode ver que mais ou menos tem uma possibilidade de, olha, pues, aconteceu tal pessoa foi convidada, que levou essa expertise, depois convidou, fez essa outra pessoa. Tinha um minuto que antes você tinha um panorama do que aconteceu porque você conhecia os vínculos entre as realidades que estavam sendo trabalhadas. Agora, isso não acontece mais, mas tem mais vínculos que nunca. E isso é o que é importante falar, ou seja, agora tem mais vínculos dentro da fotografia latino-americana que muito tempo atrás. Esses vínculos foram criados de muitas formas, por muitas pessoas, foram muito importantes, concordo. Eu acho que quem conhece a minha trajetória não seria possível sem o apoio de muitas pessoas que me ajudaram a conseguir apoiar e também trabalhar na criação dessas redes. Mas, ou seja, eu não estou falando em contra disso, nem muito menos. Eu acredito e eu acho que eu mesmo sou um exemplo dessa realidade. Mas agora você já não tem controle nenhum do que está acontecendo, ou você não tem controle mental, quero falar. Você não pode saber de onde vêm as relações, como se geram, qual é a comunicação que tem de um lugar para outro. Isso eu adoro, porque aí você acha que tudo que você lutou tem um sentido, não? Ou seja, tudo aquela coisa que você acreditava que tinha um interesse em conhecer, aquilo tinha porque finalmente aconteceu, que tem uma forma de se conectar que não entra dentro de uma discussão política. Já foi a discussão. Agora é uma realidade que você pode entender ou não, mas isso já foi a forma em que se deu. Ou seja, não temos uma questão de estar atrás tentando criar que uma coisa aconteça. As coisas estão acontecendo sem que a gente saiba. E isso, para mim, é uma grata descoberta, é uma grata sensação, é um jeito de ver coletivos que eu conheço, ver pessoas que estão trabalhando com propostas incríveis de muitos lugares, que você fica surpreso com todas as realidades que eles estão trabalhando, aí a forma de comunicar, eu acho que, e com sensibilidades, e com coisas que têm, óbvio, mais sentido, menos sentido, mas toda essa interconectividade que a gente tanto acreditou, ou tanto acredita,
mas que agora está sendo muito orgânica, não? Que para mim isso é super legal. E nesse material todo que você está vendo globalmente, né, de todos os materiais que foram enviados para as bolsas da NetGeo, o que você poderia comentar? Não vou nem arriscar fazer uma pergunta para não fazer aquelas perguntas tolas, mas o que você, olhando para esse material, o que você pode comentar para a gente, fazer se é possível fazer alguma análise ou conclusão? Acho que da produção latino-americana mesmo, sabe? Das formas de narrar, enfim, mas também de como, disso no geral, né? Porque também é isso, não dá para falar só, é isso, América Latina falando para si, né? Nesse diálogo para fora. Como que tem sido olhar todo esse material? Mais de 200 trabalhos, você falou, né? Está sendo uma questão muito complicada para mim, porque eu normalmente estou acostumado a trabalhar que já conheço os autores, que já trabalhei com eles. As minhas curadorias têm um tempo de processamento muito longo, não? Ou seja, eu começo a pensar um projeto, estou 4 ou 5 anos fazendo a pesquisa e depois vemos o projeto, não? Nesse caso, eu não sou quem faço a escolha, ou seja, a National Geographic está dando umas bolsas para fotógrafos do mundo, tudo para trabalhar temáticas vinculadas ao Covid, a pandemia. E aí depois eu vou fazer a exposição desse resultado. Além disso, também não só é fotografia, porque eles estão trabalhando com fotografia, infografia, vídeos, podcast, jornalistas, textos. Tudo isso multiplica por linguagem, se multiplica por níveis criativos. Para mim está sendo muito complicado entender o que eu tenho que fazer ainda, não? Ou seja, como eu tenho que me aproximar nessa grande massa de material. A primeira coisa que você percebe é a loucura da situação que a gente está vivendo. Ou seja, eu falo com pessoas que estão na Caxemira, na Índia, no Japão, na África, em Paris, pessoas que estão nos Estados Unidos, e todos nós estamos com a mesma situação de fragilidade. Ou seja, a humanidade se vulnerabilizou e a humanidade percebeu que não dá mais para viver como estamos vivendo. Ou seja, a gente já teve outras pandemias, mas eu acho que essa foi a primeira pandemia global no sentido de transmitir em direto. Ou seja, a gente pode falar com pessoas que estão vivendo no mesmo tempo real que você, a mesma realidade no outro polo do mundo. Ou seja, da distância já não tem nada mais a ver, porque todo mundo temos os mesmos medos. Você pode entrar em realidades de forma paralela. Essa sensação de que você permeia a realidade e vai para outro lugar, mas que temos uma mesma sensação, para mim está sendo muito louco. Porque está acontecendo, falei, com pessoas que estão na Caxemira, ou seja, pessoas que estão no conflito, com problemas de saúde mental, com problemas assim, você está falando com eles na sua casa sobre essas realidades, tendo a mesma sensação de intimidade, parando no meu escritório com eles e tendo essa mesma realidade. Ou seja, isso para mim é entrar e sair do mundo de uma forma direta e muito, muito comovedora, muito humanamente. Estou num minuto muito reflexivo, não? Porque também agora ainda estou tentando entender o que está acontecendo na parte humana da situação, ou seja, na parte real da doença, do dolor, dos problemas econômicos que estão trazendo. Ou seja, estou entendendo ter cada uma dessas realidades nos países que dá esse mapa global da pandemia ou essa situação global da pandemia. A exposição vai se chamar Inside the Curve, dentro da curva, não? E tem uma coisa de que está acontecendo dentro dessa curva que a gente entrou em fevereiro e que tem que ver com todas essas coisas, não? Aí, a primeira coisa é isso, tentar entender, não? E depois já você entra numa questão mais narrativa, de como se constrói as narrativas, da visualidade. Obviamente, eu tenho muito mais costume de trabalhar com os latino-americanos e para mim fica muito mais confortável, porque conheço as realidades, eu já trabalhei muito com eles. Tem muitos autores que eu já conhecia, ou seja, o 80% dos latino-americanos eu conheço, com o qual eu tenho essa possibilidade mais de falar em direto, ou seja, para mim é muito mais simples trabalhar, não? Mas é um esforço adicional comparar essas narrativas com as narrativas que se construem em outros lugares. E eu estou adorando o processo, porque estou percebendo outras formas de olhar que eu também gosto. Eu estou percebendo outras aproximações e eu estou podendo conectar realidades de lugares muito diferentes entre si, com formas de trabalhar muito diferentes, mas que têm a mesma sensibilidade, não? Ou seja, além disso, também a Bolsa de NetGeo está apoiando muito a criadores das comunidades originais, das pessoas que estão sofrendo os problemas. Temos várias pessoas que são migrantes ilegais nos Estados Unidos que estão documentando o seu próprio processo. Temos várias realidades que estão vivendo, porque o mais legal dessa bolsa é que mudou a forma em que a gente está olhando o mundo, não? Porque
antes, aqui, eu trabalhava com fotógrafos que você mandava um fotógrafo dos Estados Unidos para trabalhar na Amazônia. Ou você mandava um fotógrafo de Bogotá para trabalhar na praia. Você mandava, ou seja, a fotografia sempre foi feita para pessoas que estavam num lugar e há uns dias trabalhavam lá e faziam o seu projeto. Mas agora, como a pandemia, tudo parou. E todas as bolsas estão feitas por fotógrafos que estão trabalhando localmente nos lugares que eles conhecem, com as realidades que eles conhecem, muitas vezes muito íntimas. Aí a gente está tendo uma aproximação documental a uma intimidade e a um conhecimento real que não tinha essa aproximação anteriormente, porque eram fotógrafos que chegavam para cobrir uma coisa, mas não tinha essas conexões. Agora, a imensa maioria são coisas que eles conhecem muito bem e muito próximas, porque todos estão trabalhando desde a casa deles, não? Essa mudança da aproximação, eu acho que vai ser uma crônica dos novos tempos. Vamos a começar a ver as histórias desde as pessoas que estão vivendo essas histórias. Não no âmbito artístico conceitual de eu comigo mesmo, não. No âmbito da minha percepção social, da minha criação documental, desde uma perspectiva local, para eu compartilhar como mundo tudo a nossa realidade. Desde uma perspectiva local, plantejar uma globalidade e com um olhar muito mais diverso. Um olhar que surja das comunidades, que surja das pessoas com diferenças as nossas, que seja que mostre a diversidade da pluralidade, não desde a perspectiva do mesmo origem étnico, eu sou um fotógrafo branco que estou fotografando você, sino sou eu, uma mulher trans no Brasil, que estou me manifestando, mostrando o que eu quero mostrar. Ou sou uma pessoa afrodescendente da Colômbia, ou sou uma comunidade indígena do México, ou sou uma criança que vive na cidade, que a minha família foi a migrar e eu fiquei na Arizona, não? Toda essa forma de entender a realidade agora vai gerar muita confusão. É uma bagunça. Mas eu estou adorando tentar entender o que acontece nessa bagunça toda. Talvez a gente esteja mesmo assistindo essa mudança de paradigma, né? Porque eu arrisco dizer que, assim, sempre houve fotógrafos retratando desde a sua localidade, mas que talvez não tinham essa inserção como nesse momento está tendo nos meios, né? Porque é isso, é uma mudança de paradigma nas duas esferas, né? Nos fotógrafos que passem a retratar e observar muito mais a sua localidade do que às vezes está olhando além mar, né? Mas também dos meios de valorizarem esses fotógrafos locais, né? Esses produtores mesmo locais, e permitam que eles mostrem seus trabalhos, né? Então, acho que é um momento realmente, é muito interessante você trazer isso, e, bom, esperemos que seja uma boa mudança realmente. Eu acho que como última pergunta, que a gente já está indo super adiante, bom, é isso. Mais de 27 anos aí de América Latina, que você falou, vários projetos sendo feitos, né? O que ainda te falta fazer? Assim, você sente que ainda tem algo que você quer muito fazer, ou você acha que tudo que você queria para esse momento, né? Talvez cabe aí no VIST. Como é que é essa sensação para você de se reinventar e do que você ainda almeja na tua história, na tua carreira? Foi a primeira vez que eu fui para a América Latina, ou a segunda vez que eu fui para a América Latina, eu caí numa cidade muito pequena dos Andes que se chama Tilcara. E lá eles acreditam muito na história dos ciclos e dos Pachacútics. Não? Os Pachacútics são ciclos que duram 12 anos, mas pode ser mais longo ou mais curto em função da pessoa, e aí muda um pouco a percepção. Eu olhando a minha vida, tem muito a ver com o ciclo dessa pesquisa, não? E, por exemplo, o ano passado eu já compartilhei com vocês, eu tinha certeza de que mudava um ciclo na minha vida, ou seja, quando a gente fez o Fórum Latino-Americano, e eu achei que lá fechava uma forma de fazer uma curadoria, uma forma de entender a curadoria, de começar a trabalhar, e que eu queria abrir um novo caminho para experimentar outras coisas. Eu estou agora no início de uma nova forma de pensar na minha vida, não só no âmbito da fotografia, no âmbito da minha realidade, da forma em que eu me aproximo aos demais, da minha forma de entender o presente e o contato com os outros, a forma de entender a imagem, os meus interesses estão mudando. E eu não tenho a menor ideia de onde vai me levar essa nova realidade. Mas estou muito ansioso por conhecer, por compartilhar e por pensar, porque eu acho que nessa exploração que você não sabe o que está acontecendo é muito intuitivo, não? Ou seja, se você pensa bem, a pandemia impossibilitou a forma em que a gente trabalhava do jeito que a gente sabia fazer, ou seja, eu sei fazer exposições, eu sei participar em projetos presenciais, e eu faz 8 meses que estou no meu escritório,
sem sair de Barcelona, com 3 exposições travadas, sem poder montar nenhuma, mas o mundo não parou. Eu continuei pensando, continuei fazendo coisas. Toda essa coisa que a gente está processando, quando você não está fazendo o que você sabe fazer, o que você podia fazer, aí tem toda um aspecto de possibilidades que se abrem enorme. Não? Eu acho que todos nós temos por delante um novo ciclo. A pandemia trouxe um stop até aqui, agora a gente tem que pensar como se aproximar e a gente tem que construir e reconstruir essa realidade. E dentro desse novo ciclo, eu acho que vai ser fundamental compartilhar as experiências e tentar entender os outros e dar a possibilidade de colocar esse micro que a gente tem, porque a gente tem o privilégio de ter um micro, você, eu, o festival, temos um micro. Não? Agora o que a gente tem que compartilhar esse micro e falar, olha, vamos escutar você para ver o que pode mudar na minha vida. Eu acho isso fundamental. Maravilhoso. Claudi, como sempre, é um prazer conversar com você, te ouvir. Agradeço enormemente tua disposição, tua abertura, esse diálogo franco. Bom, é isso, te agradeço em nome do festival e dos curadores, né? Eu, Mayra Erlich e Eugênio Sávio, que infelizmente, como a atividade está sendo gravada, a gente, para conciliar as agendas, ficamos só nós dois, mas estendo os agradecimentos. E, bom, é isso. Até uma próxima. Por favor. Eu agradeço, mas eu queria fazer uma pergunta para você, porque afinal era uma conversa entre as duas plataformas, e aí afinal falamos muito da minha vida e das plataformas de vídeo, mas falamos pouco do Mira Latina. Eu acho que essa conversa talvez vai dar para outra coisa, porque a gente já está muito tarde, mas eu queria saber o que você aprendeu nesse processo tudo, mas a um nível não só da curadoria, sino do trabalho, e o que você acha importante compartilhar na sua plataforma com as pessoas que estão seguindo você a partir de agora. Acho que o que eu mais aprendi foi a entender os tempos de cada um, a entender os processos de cada um. Acho que quando eu comecei com muita ansiedade, achando que talvez todo mundo compartilhasse das mesmas perguntas que eu compartilhava, né, que eu tinha. E perceber que não, foi talvez um tapa na cara, né, daquele que faz, eita, peraí. Mas aprender que também as pessoas tinham outras perguntas ou outros interesses que talvez não fossem os meus, e que não precisavam ser, e que eles também podiam ser muito interessantes, mesmo que fossem por caminhos diversos do meu. Acho que o que talvez às vezes ainda me incomode é quando falta um pouco de consciência política mesmo, né? Político no sentido de como a gente ocupa o mundo, né? Que lugar a gente ocupa e como a gente tem um papel em transformar esse mundo. Acho que o que ainda me interessa compartilhar, né, porque o projeto nessa etapa ele ainda está com esse diálogo entre Brasil e Bolívia, mas depois eu vou expandir, né, quero começar o diálogo entre outros países, e aí acho que já nessa próxima etapa já não ficaria mais sendo entre 2 países. É justamente isso, trazer, que é o que a gente está conversando aqui, né, trazer mais vozes, trazer mais formas de ver, trazer as localidades mesmo, né, assim, tentar expandir e sair um pouco disso desse lugar mesmo que a gente criou do fotógrafo a fotógrafa como esse lugar, esse pedestal, e esse lugar de uma verdade única, como se só os fotógrafos e fotógrafas também pudessem contar, né? Acho que a gente precisa expandir essa forma de ver, de entender as visualidades, mesmo que às vezes ela não seja tecnicamente o que a gente acha mais maravilhoso. E acho que, aí volta algo que você também disse, que é muito mais o que a gente está contando, o que a gente está mostrando. E eu acho que é entender esses graus mesmo, de que cada um tem o seu processo, o seu caminho, e que eles são múltiplos, e que cada um sempre vai estar em um processo diferente, em um caminho diferente de aprendizado, né? Mas que desde que a gente esteja aberto a aprender, porque às vezes a gente também encontra pessoas que não estão abertas a, como você falou, se repensar, e a olhar para si e dizer, eita, talvez eu não goste tanto dessa pessoa que eu me tornei, mas ainda há tempo de transformar essa pessoa, né? E essa pessoa dentro da nossa sociedade, porque eu acho que é isso que a gente veio fazer nesse mundo, tentar transformar essa sociedade de uma forma mais digna, mais justa, mais igualitária, que seja sair do nosso lugar de privilégio, que sim é amedrontador mesmo, é assustador e a gente não sabe para onde leva, mas compactuo também contigo do que você falou do poder da imagem, né, que por mais que em vários momentos eu realmente tenho muitas crises, talvez porque ainda seja muito difícil mesmo também começar a carreira, né,
viver de fotografia, e isso é uma dificuldade para todo mundo, né, em qualquer das funções, e aí talvez tenha hora que a gente se angustia um pouco, mas eu acho que ainda vale a pena, porque acho que é isso, assim, a imagem ela tem um poder incrível, e é uma forma de dialogar e de levar a gente para outros espaços, seja estando no lugar e vendo a imagem, ou mesmo quando a gente sai do nosso lugar e se desloca e conhece outras realidades a partir da imagem também. E, bom, acho que é por esse lugar que eu sou apaixonada, então acho que é isso que eu quero também tocar nas pessoas, fazer as pessoas se apaixonarem mais por essa fotografia, porque por mais que ela esteja presente na vida de todo mundo, acho que ainda existe muito essa distância entre compreender a imagem, realmente, né? Entre você realmente entender que você pode dialogar, porque, acho que como você falou, né, tem a publicidade, está ali o tempo inteiro. O cinema, a televisão, elas estão o tempo inteiro falando coisas para a gente, introjetando coisas na gente, que a gente não consegue, não dá tempo nem de perceber isso, né? E a nossa formação, o que nós somos enquanto pessoas, enquanto sociedades, está completamente marcado por isso, de uma forma que a gente ainda nem consegue se desconectar. Mas a gente pode trazer outras formas de ver mesmo, né? Então, é também tentar criar outras pontes com essa produção mais reflexiva, mais consciente, que tem tentado sair desses lugares, né? Esse patriarcado, esse machismo, esse colonialismo, que ainda operam fortemente, e tentar fazer as pessoas verem de forma diferente a partir da imagem, dialogando com as imagens e criando outras conexões, que eu acho que é isso, ainda tem muito espaço para a gente criar outras conexões com a imagem, né? A fotografia ficou muito fechada, tem se aberto, há muito tempo, na verdade, sempre teve, mas, enfim, tem novamente se aberto mais, e eu espero, é isso que eu ainda espero para o Mira Latina, né? Contribuir nessa construção mesmo, assim, nesses diálogos. Bom, mas aí também já me perdi, né? Vou me empolgando, me apaixonando e vou falando. Mas sorte aí, porque eu acho que é muito importante para todos nós, assim que muita sorte no processo e aprender dos processos, que eu acho que é a única coisa que a gente tem agora a certeza, não? De ver o que vai dar certo e o que não. Pois, sorte para a gente, os projetos ainda estão, faz tempo, mas estão começando, sim, para todos, é verdade. Um prazer, Maíra, muito obrigado. Um prazer, Claudia, obrigada, até a próxima, e obrigada também a todos que assistiram a gente, ou estão assistindo, vão assistir, enfim, é isso, terminamos mais uma atividade do Festival de Fotografia de Tiradentes. Obrigada, Claudia, até mais. Obrigado, tchau, tchau.